Oi, boa tarde. Oi, tia. Tudo bem? Tô bem, senhora. Bem, graças a Deus. Oi, tia. Oi? Oi, tia. Oi, tudo bem com vocês? E o módulo 3 ou o módulo 4? 4. Para todos conectarem. Todos estão com o livro? Ok. O que vocês estão fazendo com a câmera desligada? Eu tô com a câmera ligada. Estão querendo esconder hoje? Eu faço isso agora, mas tá bom, né? Eu vou fazer compartilhamento de tela, tá? Pois bem, então nós vamos lá no primeiro capítulo do módulo 4. Nós vamos falar como as atividades humanas, tá bloqueado aqui, como as atividades humanas ocorrem no espaço geográfico, tá? Quando a gente fala de espaço geográfico, a gente está falando do quê? O que é espaço geográfico? Hein? É uma pergunta. Estou esperando. Eu acho que ninguém lembra. Geográfico. Vocês não sabem o que é espaço geográfico? Eu sei, só que quando eu vou falar, eu não esqueço. Espaço geográfico é qualquer região. É que nem prova, você estuda, chega na hora da prova, dá um branco. Qualquer região? Que tipo de região? Qualquer região, como assim? Rurais, De espaços. Qualquer região limitada. Limitada pelo quê? Pela atmosfera, lidosfera e hidrosfera. Geografia estuda o quê, meninos? O que a geografia estuda? A Terra, tia. Hã? Os planetas. Sobre as coisas da Terra. Lugares. Mais sobre os lugares do que o planeta, né? O planeta está mais voltado para ciências. Geografia, ela vai estudar isso, ela vai estudar o espaço em que o homem vive, tá? Então, quando a gente fala em espaço geográfico, a gente está falando de todo o meio, tanto natural, né, como modificado, em que o homem está inserido, tá bom? E ele pode ser definido por ele. Isso, ele é definido, né? Por exemplo, como a paisagem natural ou paisagem modificada. Deixa eu mover. Então é esse que nós vamos estudar um pouquinho nesse capítulo, tá bom? Então Por isso que chama espaço geográfico. É, isso mesmo. A gente vai falar das atividades econômicas do homem, né? Então, a gente vai começar abordando os recursos naturais, que é aqueles provenientes da natureza, e as atividades econômicas que envolvem a ação antrópica. Quando a gente fala de antrópica, a gente está falando da ação do homem nesse espaço, tá bom? Então vamos junto com a tia acompanhando, ó. Os seres humanos, assim como outros seres vivos, fazem parte da natureza e dependem dos seus recursos para a obtenção de alimentos, seja para geração de energia ou ainda para a obtenção de matéria-prima na produção de objetos utilizados em nosso cotidiano.
Então, o livro pede para vocês pensar em algum objeto que você utiliza em casa ou na escola ou em outro lugar Fazer uma coisa. que você vá com frequência. Esse objeto é resultado da transformação das matérias-primas em um novo produto, tá bom? Então, gente, qual é o objeto que vocês utilizam aí em casa, na escola ou em outro lugar que você vai com frequência assim e ele é sempre utilizado? Celular. Que mais? Ah, tinha várias coisas. Tem várias coisas, né? Cito um exemplo. O livro de vocês já fala na escola, caderno, lápis, em sala de aula. Então, todos os materiais, eles são produzidos a partir da transformação da celulose, da madeira, do grafite. Olha essa imagem aqui, ó. Olha os papéis, como que é feita, né? Fábrica de papel, olha. Tá vendo? Interessante, né? Então, os grupos sociais, eles sempre foram dependentes dos recursos naturais, principalmente para garantir a sobrevivência deles. Então, eles foram aprimorando as técnicas. Quando a gente fala em técnica, a gente fala de procedimento que permite a gente alcançar um certo resultado, seja com o uso da ciência ou o uso da arte, tá bom? Então, o uso das técnicas foi o que permitiu ao homem aumentar a produção, aumentar os bens de consumo, principalmente levar a maior extração de recursos naturais, tá? Então, quanto maior for o nível da sofisticação da técnica, maior será a produção de bens que ela vai produzir, tá bom? Os recursos naturais. Como eu disse para vocês, são todos aqueles provenientes da natureza que estão presentes na natureza e que são aproveitados pelo homem. Então, marque isso aí. Eles são empregados tanto na produção de bens de consumo ou fontes de energia. E eles são classificados em dois tipos, tá? São os renováveis e os não renováveis. Renováveis é aqueles que produz naturalmente na natureza. Você utiliza, ele se reproduz. O não renovável é aqueles que demoram milhares de anos para se renovar, para se reproduzir, tá? Um exemplo de produto não renovável na natureza, alguém sabe de algum? Tia, água? Não, a água é renovável. Minérios? Que tipo? Ouro, Algum- ferro? Não, minérios são renováveis Também? também. Os que mais demoram milhares e milhares de anos para se renovar é o carvão, o petróleo, tá? Eu vou falar carvão agora. Aí são esses, tá bom? Faz sentido. Tem mais um que me fugiu o nome agora. São 3. Não lembro. Então, os recursos naturais renováveis desculpa, gente, fui beber água, peguei um gelo sem querer. São aqueles que eles podem ter, pode ser reposto na natureza, tanto pelo homem, em quanto período de tempo, tá? Marque aí também. Um solo degradado, por exemplo, ele pode ser recuperado. Então, esse é um recurso renovável, tá bom? Hoje em dia, o uso de energia tem crescido muito no mundo todo, não só aqui, mas no mundo inteiro, né? Então,
o que se utiliza, o que se verifica é o tipo de recurso para produzir essa energia. Então, ela pode ser um recurso renovável, que tem um pouquíssimo risco de se esgotar, ou um recurso não renovável, que são aqueles que não pode se repor, né? Ou tem um ritmo muito lento para sua reposição. Então, esses recursos aí, que é de origem... na verdade, sim. Alguns minérios, eles não são renováveis mesmo, viu? Que são de origem de petróleo. Alguns minérios, eles demoram longos e longos anos para se renovarem, até milhões de anos. Então, quando surgiu a indústria, isso foi muito marcado por essa exploração desses recursos. Então, justamente por causa da sua utilização nas indústrias. E aí, gente, esses recursos eles ficaram em estado de escassez, um estado assim limitado. Quando a gente fala de escassez, a gente está falando de um estado de insuficiente para todo mundo. Então, agora a gente vai falar das fontes de energia. As fontes de energia são todos aqueles recursos que produzem energia que nós precisamos, tá? E essa produção, ela favorece tanto o desenvolvimento de diversas atividades realizadas pelo homem, tá? Como também o crescimento econômico para que essas atividades sejam realizadas. Então, o domínio dessas fontes de energias, em algumas situações, é um problema em muitas nações, principalmente no Oriente Médio, porque tem muita disputa por território, principalmente por jazidas de petróleo. Quer dizer o quê? É lugares que tem a maior concentração de petróleo, tá? Na guerra, e petróleo ele é um mineral, porque tudo aquilo que se obtém da natureza, da própria terra mesmo, é considerado, com exceções dos vegetais, é considerado minério. Então, durante a Guerra do Golfo em 91, por exemplo, o Iraque ele invadiu o território do Kuwait e ele enfrentou uma reação de 39 nações. Então, nesse conflito, a invasão do Iraque pelos Estados Unidos em 2003 foi um exemplo desse confronto entre essas duas nações, tá? Qual a principal briga entre eles? As grandes reservas de petróleo, tá, gente? Vocês estão acompanhando o que eu estou falando? Sim. Entendendo também? Então, quando a gente fala de recursos naturais, a gente está falando de energia que são classificadas em renováveis, tá? E aí, ou não renováveis também. Aqui é um gráfico falando dos maiores produtores mundiais do petróleo. Estados Unidos na frente, Arábia Saudita em segundo, Rússia em terceiro, Canadá ocupa a quarta posição, Irã a quinta, Iraque a sexta. Gente, o Brasil tá lá embaixo, ó. Tá vendo? E a Noruega é o último. Então, no total, mundialmente falando, tem 94,7 milhões de barris por dia são produzidos de petróleo no mundo inteiro. Tá? Fontes renováveis de energia são aquelas, como a gente viu, que não se esgotam, né? Por causa do seu... Mas elas têm um elevado custo para sua utilização, porque elas vão exigir um emprego de maior tecnologia de ponta. E para utilizar tecnologia de ponta é caro, não é uma coisa barata. Então, por isso, elas não são tão utilizadas hoje em dia, tá? Então, agora a gente vai citar algumas fontes de energias renováveis. A eólica, vocês sabem qual é o tipo de energia eólica? Ela vem proveniente pelo quê? Pelo vento. Pelo vento, Tia, tá? eu lembro de já ter estudado isso no 5º ano. Pois esses livros têm conteúdos muito repetitivos, eu acho. Mas isso é conteúdo de lá mesmo. Então, a eólica é proveniente pelos ventos, né? A tia vai resumir, porque é um conteúdo que vocês já conhecem, né? Gente, licença, só um pouquinho. Vou aproveitar a própria camiseta para limpar meu olho aqui, porque
Não quero levantar para lavar a mão de novo, meu olho está irritado. Então, a gente tem aí a eólica proveniente pelo vento, a solar, já o próprio nome diz, proveniente pela luz do sol, através dessas placas aqui, que são placas fotovoltaicas, que elas vão absorver a radiação solar, converter isso então em energia elétrica, tá? Para utilizar essas fontes, eu preciso de um lugar que tem incidência solar o tempo todo, tá bom? Aqui mesmo é uma imagem lá do Egito. Energia geotérmica, essa é proveniente do calor do interior da Terra, tá? Em locais onde se encontram os vulcões, que é o vulcanismo ativo, tá? Fontes de águas quentes. O que acontece? O calor transmitido pelo vulcão é transformado em energia elétrica, tá bom? Em energia elétrica. A hidroeletricidade, que é obtida pelo movimento da água dos rios, né, de planalto, em direção das áreas mais baixas, tá? E é onde se constroem as barragens. Então, essa é uma forma de produção de energia não poluente e também mais barata. Porém, o material que se utiliza para construir essas hidrelétricas, essas barragens, se elas forem inundadas, né, se as represas forem inundadas e essas barragens romperem, elas vão soltar um mineral muito tóxico para a natureza, provocando aí um impacto ambiental muito grande, principalmente na vida daqueles ribeirinhos, indígenas que vivem da pesca e dessas atividades aí. Outra fonte de energia é a biomassa, ela é produzida com matéria orgânica de origem animal e vegetal, tá? Então, ela vem por meio da queima, né, de recursos como lenha, palha, óleo, decomposição da matéria orgânica, que vai produzir o gás metano, tá, nos aterros sanitários. E as fontes de energias não renováveis? São todas aquelas que não podem ser repostas na natureza, porque, porém, é a mais utilizada hoje em dia, porque tem a maior potencial de se liberar energia. Então, a principal fonte desse tipo de energia são os combustíveis fósseis, tá? Que vem do processo da composição de organismos do interior da crosta terrestre. E existem aí três principais, como eu disse para vocês, o gás natural, o petróleo e o carvão mineral, tá? Eles apresentam uma concentração de hidrocarbonetos bem elevadas. A queima desses combustíveis vai gerar poluentes na atmosfera, como CO2, gás carbônico, responsável, gente, para alterar o efeito estufa, tá bom? E a gente tem o petróleo, que é um combustível fóssil de substância, está relacionado à produção de automóveis de larga escala, desenvolvimento das indústrias, tá? Derivados do petróleo, tá aí os veículos de automotores com diesel, gasolina, querosene, tá? E o carvão mineral é um recurso mais poluente entre os combustíveis fósseis. Ele foi a principal fonte de energia nas indústrias do século XVIII e XIX. Isso teve como resultado grandes impactos ambientais, como a escavação para a retirada do carvão do solo, ocasionou a degradação, erosão do terreno, poeira, né, de carvão, gases liberados na atmosfera, contaminando madeiras e plantas. Ó, para vocês verem como é que faz. Tá vendo? Vocês estão acompanhando? Por fim, a gente tem o gás natural, que é utilizado como combustível doméstico. Ele é industrial e industrial também, tanto empregado na produção de energia elétrica. Por ser menos poluente, ele apresenta um menor custo que os demais combustíveis fósseis. E também ele está sendo muito ampliado em espaço mundial, tá? A principal limitação dele está relacionada ao transporte e ao armazenamento dele, porque hoje exige a implantação de gasodutos
para ele não causar um impacto ambiental, que é isso aqui, tá vendo a imagem? Tá? E, gente, por último, a fonte de energia nuclear. A fonte de energia nuclear, ela acontece uma quebra, né, do átomo de urânio, e essa quebra dele vai gerar um calor que vai aquecer a água das usinas termonucleares, e aí o vapor vai fazer movimentar as turbinas. Esse tipo de energia ele é utilizado para gerar eletricidade e também destinado a projetos militares e pesquisas científicas. Dentro dessas usinas que estão armazenados as maiores armas químicas do mundo, entendem? Então, entre essas vantagens, né, essa fonte de energia, é importante considerar uma coisa. Primeiro, a produção, ela não é a primeira coisa é a produção de energia, que não libera gases poluentes na atmosfera. Mas, porém, as usinas, elas ocupam áreas pequenas e o urânio, ele não oferece risco de escassez a médio prazo, mas ele é um elemento utilizado na geração de energia atômica, que produz resíduos radioativos, e esse resíduo, gente, ele pode contaminar tanto o solo, como alimenta água, o ar, e ainda expor as pessoas a doenças e levá-las à morte, tá bom? Aqui tá uma usina dessa, tá? Usina nuclear. E aí outra coisa, para que haja uma usina nuclear dessa tem que ter dinheiro, tecnologia de ponta, tá? Para atividade econômica, elas vão se relacionar ao processo da fabricação de produtos. Então, o que eu utilizo para fabricar meus produtos? Elas atendem às necessidades humanas? Elas contribuem para o crescimento econômico de uma sociedade ou não? Elas estão aliadas à expansão do consumo, as atividades econômicas são intensificadas, a demanda do recurso natural por fontes de energia nos últimos anos. Então, as atividades econômicas elas são agrupadas em 3 setores. O primário, que são as atividades de extração de matéria-prima de origem animal, mineral e vegetal. Está aí a produção de alimentos, como a parte da agricultura e pecuária. Secundárias são as atividades de matéria-prima proveniente do setor primário, que são as indústrias de construção civil. O terciário envolve a circulação e comercialização de mercadorias e prestação de serviços como educação, saúde, administração, transporte, fornecimento de água e energia, tá? Mesmo todas essas atividades, embora elas estão divididas, organizadas e uma ligada à outra, a venda, né, de uma geladeira em uma loja, por exemplo, inclui o setor terciário. Quer dizer, todo aquele trabalho comercial depende do setor terciário, tá? Independente da matéria-prima utilizada, que é o setor primário, tá bom? Então, funciona assim. A venda de uma geladeira em uma loja, incluída do setor terciário, depende diretamente da exploração dos minérios, de outras matérias-primas, que são realizadas pelo primário e serão transformadas pela indústria no setor secundário. Então, qual é a interação entre a economia? A gente tem aí um fluxozinho. Então, a gente tem a extração do minério, setor primário, transporte do minério para a iniciativa, tá vendo? Tudo isso aí. Continuando. Vocês estão compreendendo? Sim? E aí, a gente entra numa atividade econômica muito utilizada no Brasil. O que é? Agropecuária. Agropecuária. Junto com a agropecuária, tem uma outra atividade. Qual é? Agrícola. As duas caminham juntas, tá? Muito utilizadas no Brasil, não ficam sem utilizar. Então, a agropecuária ela vai envolver as duas áreas, agricultura, por isso o nome, agro, e pecuária.
Então, são atividades do setor primário, são responsáveis por produzir o quê? Alimento, fornecer matéria-prima, energia também para outras cidades, vão influenciar muito na paisagem de determinado lugar, tanto natural como econômica. A agricultura e a pecuária, gente, em certa medida, elas complementam uma a outra. Então, alguns animais eles são utilizados para o transporte de alimento, como tração para preparo do solo também. Eles são criados pelo homem, né? Depende de alimentos provenientes da agricultura. A prática agrícola tem uma origem Mesopotâmia. A gente fala da Mesopotâmia lá na Mesopotâmia mesmo, aquela região que a gente estudou em história. Então, é relacionada à fixação, né, do homem no espaço, como que ele se estruturou, se organizou, como que ele implantou essa questão da agricultura, de plantar para se alimentar, tá bom? Tudo isso com o único objetivo, garantir sua sobrevivência. Já a pecuária, ela desenvolveu, né, com o objetivo de fornecer alimentos, pele, transporte e adubos para o solo também. Ela é responsável pela criação de inúmeros empregos ao longo dos anos. Também o surgimento de diversas máquinas, que são esses recursos tecnológicos, né? Também reduziu muito a mão de obra, o número de trabalho, tá bom? E a agricultura, gente, ela é uma atividade do setor primário, né? Que consiste no cultivar o solo, tá? Já o relevo, ele está associado à agricultura na atividade de declividade, ou seja, são áreas que são íngremes, dificulta o plantio. Então, eles plantam nesse formato aqui, tá vendo? Como se fosse escadinhas. Deem uma olhadinha. Vocês estão acompanhando? Por que eles fazem isso? Justamente para aproveitar bem o solo, tá? E aí a gente tem o nosso solo, né? Ele é capaz de sustentar, ele é tão importante que ele é fundamental para o desenvolvimento, tanto da fauna e da flora, porque ele é o que dá sustentação, ele é o que produz alimento, ele que dá o abrigo, dá tudo, tá? Então, é importante que ele seja cuidado. A adubação, por exemplo, ela é realizada por meio de substâncias químicas ou material orgânico. Depende muito de quem está adubando o solo. Então, material orgânico, gente, é proveniente de estercos de animais, como restos de comida, tá? E aí, gente, eles vão olhar muito com o gasto, né? E aí vão fazer em cima do que eles vão utilizar. Se é o fertilizante orgânico ou fertilizante químico. Então, para desenvolver as plantas, né, desenvolver a plantação e exportar para fora, o que mais se utiliza na agricultura no Brasil hoje é o produto químico na lavoura. É o perigosíssimo também. Meninos, vocês têm algumas perguntas, dúvidas? Que a tia vai até aqui, porque aí semana que vem nós continuamos com a água. Vai ter tarefa? Vou pedir que vocês façam, só que eu vou demorar um pouquinho para corrigir, que eu vou deixar para corrigir junto, tá? Então, para não ficar fechado, quero que vocês façam a atividade da página... Aí. Vocês têm prova, né? Vocês vão estudar para a prova? Vai ser segunda, tia. Ah, não vai ser amanhã, não? Então dá para passar a tarefinha. Página 14 e 15, tá? Tá bom? Ok. Então marquem aí. Fiquem com Deus, tenham um bom final de semana. A gente se encontra semana que vem, tá bom? Tchau, meninos. Tchau, tia. Tchau, tchau. Tchau.